Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Forte abraço, desde já aquele like que fortalece cada vez mais o nosso canal. Então, meus amigos, vamos para as nossas pautas. Está aqui na tela desta nossa sexta-feira. Tá aí, nosso querido Renato Paiva, falando, evidente, sobre a postura do Bahia no jogo contra a equipe do Santos. O Bahia tem 5 jogos, né? É evidente que 4 jogos foram bons jogos, né? Embora o Bahia tenha sido derrotado nos 2 primeiros, o Bahia venceu bem a equipe do Vasco da Gama e venceu bem a equipe do Coritiba. Mas esse jogo contra o Santos destoou. Eu falei no nosso pós-jogo e também no intervalo do primeiro para o segundo tempo que faltou ao Bahia foco e concentração no jogo. Independente da questão física, independente das mudanças que aconteceram, mesmo com o Cicinho, mesmo com o Chaves, ambos nas laterais, como alas, independente, meu amigo, das mudanças, com o Cauli no banco de reservas, por exemplo, a ausência do Everaldo, a ausência do Jacaré, o Vitor Hugo que estreou, né? O Rezende não esteve presente. Independente dessas mudanças todas, faltou ao Bahia, de fato, a concentração e o foco na partida. O Renato Paiva acertou na análise, e é isso mesmo. Por mais que parte da torcida acredite que o Renato Paiva tem 100% da culpa, e não é, o Renato Paiva vai no ponto certo na sua análise. Abrindo aspas para o técnico do Bahia, ele diz o seguinte: primeiros segundos vi logo como os jogadores abordaram intensidade e concentração no jogo. Não me surpreendeu que aos 4 minutos fizeram o gol. Claramente questão de concentração, de foco. Eu tive essa percepção também assistindo o jogo. Vendo o Bahia jogar, logo no início eu falei assim, isso vai dar problema. E deu, de verdade. Então, na minha opinião, a porcentagem de culpa, e se é que a gente tem que apontar o culpado, para mim são os jogadores. Para mim são os jogadores. O técnico não joga. E falta de concentração e de foco está estritamente ligado a quem esteve na partida. E por conta disso, erros técnicos a toneladas. O Bahia acordou no jogo quando já estava 2-0. E o pior, voltou a dormir no início do segundo tempo também. Então o Bahia poderia tomar, inclusive, uma goleada gigante. Se fosse um jogo de Copa do Brasil, já era, né? Já era, porque 3-0 para reverter na Arena Fonte Nova seria complicadíssimo. A equipe do Santos é uma equipe que se equilibra à equipe do Bahia. Eles lutam pelo mesmo objetivo. Mas eu acho que elenco por elenco o Bahia é melhor. Faltou ao Bahia de fato o que o Paiva disse e o que nós percebemos: concentração e foco. Chama a atenção da fragilidade do elenco, né? Concentração e falta de foco é fragilidade, porque nós percebemos hoje que se você quer conquistar algo ou ser competitivo em um campeonato tão difícil como o brasileiro, você tem que oferecer concentração e foco no jogo o tempo todo. Então foi um erro infantil a postura dos jogadores do Bahia com relação ao jogo do Santos. Acredito que contra o Flamengo não irá acontecer, será totalmente diferente. Eles aprenderam, né? Eles sabem que este erro foi muito fatal, né? Mas chama atenção porque o Bahia jogou muito focado e concentrado no jogo contra o Vasco da Gama quando precisava do resultado. Tinha feito 2 bons jogos e perdido, pressão grande do torcedor do Bahia, e o jogador abraçou aquela situação de precisamos surpreender o nosso torcedor com um bom futebol, com disposição, com vontade, com foco e com concentração. Isso aconteceu num jogo dificílimo contra a equipe do Vasco da Gama. Jogamos contra o Coritiba, vencemos a segunda, e aí vem o relaxamento perigosíssimo em uma competição como o Campeonato Brasileiro. O Bahia deveria se mirar no exemplo do Botafogo, que um elenco que não é tão badalado assim, mas o foco e a concentração da equipe se mantém o tempo todo. Venceu o primeiro jogo, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. E mantém-se a concentração, mantém o foco. Não há relaxamento. Então fica aí essa ideia para os jogadores do Bahia. Para mim, quem perdeu o jogo foram os jogadores do Bahia e não a ação do técnico com relação a mudanças que eram necessárias. O Cicinho só jogou porque o Jacaré não pôde jogar, né? Estava suspenso com o terceiro cartão.
né? Tem uma opção do Chaves, que eu vejo também como normal, na entrada do Matheus Bahia, que também não é lá esse grande ala esquerdo. O Bahia sofre muito na ala do lado esquerdo, né? A mudança do Rezende, eu tinha falado no pré-jogo também, né? O Rezende já vinha com a sequência de muitos jogos. Seria natural o Vitor Hugo entrar, até porque o Vitor Hugo é um zagueiro de muita qualidade. Ele fez somente o primeiro jogo dele. Ritmo de jogo ele vai conquistando. É um grande zagueiro o Vitor Hugo. Então, natural a entrada do jogador para o que o Rezende pudesse descansar. Vejo também como natural o Cauli não ter entrado, né? O Cauli vai ter que de fato dosar, né? É um bom jogador, a gente precisa do Cauli, mas ele precisa dosar essa questão da energia, né? De estar preservado para os grandes jogos. Não que o Santos não seja um grande jogo, mas ele já vinha numa sequência também. O Biel jogou muito bem, para mim o Biel foi um dos caras que salvou, né? Jogou o tempo todo buscando a partida, buscando tentar vencer. Mas um dia Biel vai ter que descansar também. Então o Bahia precisa de elenco. A realidade é essa. O Bahia precisa de elenco. Agora é um elenco que jogue o jogo da forma mais intensa possível, né? Então vamos nos dedicar mais a essa observação. Contra o Flamengo, eu acho que isso não vai acontecer, não. Contra o Flamengo, o Bahia vai jogar com uma postura muito boa mesmo, com vontade de vencer. Será o outro Bahia, não tenho dúvidas disso. Então, dos 5 jogos, 4 foram bons jogos, né? Mesmo não vencendo, o Bahia fez bons jogos. Mas esse jogo contra o Santos, um dos piores do Bahia na era City, sem dúvidas nenhuma, isso muito por conta da postura dos atletas. Nós temos aqui também, passando para a próxima pauta, o Paiva não se abala com o resultado elástico, né? Em primeiro jogo do Bahia contra o Santos, e abrindo aspas para o Paiva, ele diz: não tem essa diferença, também não vejo essa diferença. A equipe do Santos, embora tenha metido 3 gols no Bahia, não é superior ao esquadrão. Então o Paiva, não é soberba do Paiva, é análise mesmo. A gente percebe, né, que as equipes estão parelhas e dá muito bem para o Bahia competir. Nós vamos ainda fazer 2 jogos contra a equipe do Santos no mês de maio. Então o próximo jogo do Bahia contra o Flamengo, e logo na quarta-feira o Bahia volta para a Vila Belmiro para desta vez jogar pelo campeonato, pela Copa do Brasil, né? Não pelo Campeonato Brasileiro, mas pela Copa do Brasil, beleza? Mas aqui, meu amigão, mais pauta aqui, ó. Tá aí na tela, como eu gosto de falar. Essa notícia sacudiu a noite do torcedor do Bahia, né? O governo considera a venda da Fonte Nova ao City. Vamos aguardar o interessado de secretário. Essa matéria é do portal Metro 1. Ela foi, inclusive, lançada no dia 11, na quinta-feira, né? Hoje, sexta-feira, pela jornalista Marina Aragão, dando os créditos a Marina Aragão, que foi aí a jornalista que traz a informação, né? A entrada oficial do Bahia para o Grupo City colocou em jogo mais um símbolo da nação tricolor, a Arena Fonte Nova, depois do CEO do conglomerado europeu esboçar interesse na compra do estádio. O governo da Bahia disse estar aberto às negociações. Pronto. Agora, o detalhe é o seguinte: a parceria do Bahia e o governo do estado da Bahia vai respeitar o contrato, né? Abrindo aspas aqui, por exemplo, para o secretário de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, o Davison Magalhães, né? Ele diz o seguinte: ó, o governo não tem nenhuma objeção, mas claro, isso tudo depende de um processo de negociação. Qual a possibilidade do recurso, não só para o City, mas para qualquer iniciativa que queira fazer algum tipo de parceria no fim de 2028. O governo do estado vai respeitar o contrato, né? Vai respeitar o contrato. Então, a questão do Bahia é justamente aguardar 2028 no final do contrato da Arena Fonte Nova com a Fonte Nova Negócios e Participações, né? A concessionária que administra o empreendimento. Então, meu amigo, isso depende muito de questões políticas, porque assim, ó, 2028, nós estamos em 2023. O governo do estado da Bahia, ele tem 4 anos, ele vai até o final de 2026, né? É 23, 24, 25, 26, vai até o final de 2026. Assume-se um outro governo, então tem que ter mais cautela o torcedor do Bahia aguardar. É evidente que o sinal dado pelo Davison Magalhães, que é secretário do Trabalho, Emprego e Renda e Esporte do governo
da Bahia, é uma boa sinalização, sim, mas isso não quer dizer o todo, não. Porque política a gente sabe que as coisas mudam, né? E nós não sabemos o que vai acontecer em 2028. Tem troca de governo, pode acontecer. É claro que o governador atual do estado ele pode concorrer à reeleição e vencer. Mas ninguém sabe, pode perder também, muda-se o governo. Então, eu acho que a situação é ou se antecipa um acordo, né, com a concessionária e entende, ó, não, vou sair do negócio antecipadamente para o Grupo City chegar, porque 2028 ainda está longe, né? Ainda está longe, embora há uma sinalização positiva para a relação ao negócio, mas até então respeita-se contratos, né? E o contrato da Arena Fonte Nova com o governo é até 2028. Então, vamos aguardar o que vai acontecer durante esse período todo. Mas não podemos esquecer que a ação política está no negócio, né? E aí você tem 2028, pode haver sim uma mudança e mudar tudo, e mudar a filosofia, mudar o pensamento, mudar as estratégias para a Arena Fonte Nova. Uma questão é, meu amigo, o gramado da Arena Fonte Nova é de fazer vergonha. De fazer vergonha. Só o Bahia joga na Arena Fonte Nova. Dois estádios estão péssimos em sua administração do gramado. É a Arena Grêmio e a Arena Fonte Nova, na qual o Bahia joga. E como nós estamos falando do nosso esquadrão, sinceramente, meu amigão, o estado do gramado da Fonte Nova é lastimável, sabendo que somente o Bahia joga lá, né? Então, fica esta observação aí. Meu amigo de fé, meu irmão, eu falei sobre a questão do Botafogo e nós temos que elogiar o que está acontecendo, né? O Botafogo, assim como o Bahia, transformou em uma SAF. O Botafogo montou o seu elenco, não fez um bom início de temporada, né? O Campeonato Carioca, por exemplo, não ficou entre os 4 para a semifinal, mas há uma reviravolta acontecendo e este elenco vem fazendo um belíssimo campeonato. É o líder absoluto, 5 jogos, 5 triunfos, 12 gols marcados. E eu trouxe o Botafogo para dar exemplo aos jogadores do Bahia. Este elenco que está aí na imagem não é um elenco badalado na mídia nacional, mas ao mesmo tempo é um elenco capaz de ser competitivo, fazer a alegria do seu torcedor e fazer bons jogos também. O jogo do Botafogo contra o Corinthians foi um jogão do Botafogo. Então, tá dando show. É isso que o torcedor do Bahia espera desse esquadrão. Temos paciência? Sim. Mas eu, particularmente, não teria a paciência que o Ferran Soriano pede para ver um Bahia letárgico, um Bahia lento, um Bahia sem vontade de jogar. Aí não. Mas o Bahia mesmo perdendo, mas com vontade, com concentração, com foco, aí sim nós temos que entender que nós temos que ter paciência. Até porque o projeto do Bahia City, né, é muito bom, é muito forte mesmo. O torcedor, nós torcedores, vamos ter um excelente time aí no futuro, né? Então, com relação ao projeto, não se discute. Mas o tempo presente também merece ser analisado. Nós não podemos ver o que aconteceu contra a equipe do Santos e achar, não, é o Bahia do futuro. Não é nada. O futuro se constrói com o presente. Então, jogos como esse, nós temos que criticar, sim, abertamente, respeitando as pessoas envolvidas. Jogadores, comissão técnica, diretoria, a gente tem que respeitar, sim, mas não abrir mão da crítica. Para mim, os jogadores do Bahia foram responsáveis pelo fracasso contra a equipe do Santos. Mas nada melhor do que um jogo após o outro. E o esquadrão e seus jogadores têm a possibilidade de reverter tudo isso e fazer um grande jogo contra a equipe do Flamengo. Posso dizer para você, meu amigo de fé, minha amiga de fé, que o interior do estado da Bahia, que tem, em sua maioria, torcedores do Flamengo, indiscutível, estão se movimentando para Salvador. Ônibus, vans, carros próprios. Não cabe na Fonte Nova a quantidade de torcedores do Flamengo que estão saindo do interior. Eu falo isso que eu moro no interior. Estou observando, estou conversando com as pessoas. Muita gente na minha cidade está saindo em caravana, que não vai entrar no estádio,
mas vai ficar na cidade do Salvador acompanhando este momento do jogo do Flamengo contra a equipe do Bahia. Então, meu amigo de fé, meu irmão camarada, torcedor do Esquadrão, vá incentivar o Bahia, vá torcer pelo Bahia. Vamos fazer com que a Arena Fonte Nova se transforme em um caldeirão do tricolor de aço, mesmo com uma pequena parcela ali de torcedores do Flamengo dentro do estádio, porque fora é indiscutível, né? No estado da Bahia é muito grande mesmo. A torcida do Flamengo, eu já vi, né, torcedores do Flamengo fazer carreatas aqui de 5 quilômetros, 5, 6 quilômetros, de emendar uma cidade na outra, né? Então, é uma torcida gigantesca no interior da Bahia, isso é verdade. Mas, dentro do campo, sou mais Esquadrão, sim, com muita vontade de vencer, não desprezando a qualidade dos jogadores do Flamengo. Não desprezando a qualidade dos jogadores do Flamengo, mas eu sou torcedor do Bahia, estou muito confiante para que o Esquadrão volte a entrar nos trilhos e jogar bem. Não como o jogo do Santos, né? Mas como os jogos do Vasco da Gama, por exemplo, o jogo do Coritiba, que o Bahia fez um bom jogo, né? Alguns momentos do Bahia contra o Botafogo, alguns momentos do Bahia contra o Bragantino, nós seremos sim uma pedra no sapato aí de muitas equipes do futebol nacional, beleza? Mas o jogo do Santos tem que esquecer totalmente. Esse jogo aí pode jogar fora no lixo, ele não presta para nada. Nós só vamos ficar na lembrança para nunca mais acontecer. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, jogador e arrebenta no like, likezando, ó. Likes aí pro papá tá feliz. Eu fiquei ausente nesta quinta-feira, muito trabalho, né, na educação, Dia das Mães. Então eu tive que me dedicar ao máximo a esse projeto. Mas hoje, sexta-feira, estamos de volta normalmente para debater o Esporte Clube Bahia, beleza? Forte abraço a todos. Valeu.